Olá, seja muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Eu sou Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Lembrando sempre que nesse momento nós estamos simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no site e no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e alcançamos diversas regiões do país também através da Max Cloud TV. O programa estará disponível posteriormente nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. No dia 31 de maio se celebra o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, mas ao longo de todo o mês diversas ações são realizadas para falar sobre o tabagismo, sobre a questão da drogadição, e nós estamos recebendo hoje aqui no programa uma pessoa que é referência nacional quando se fala nesse assunto. Seu João Batista Duarte Costa, ele é autor, palestrante, membro de diversos comitês, de organizações que trabalham aí para evitar que as pessoas continuem com esse hábito do cigarro, que evitem fumar e evitem os problemas causados pelo cigarro. Quero lhe agradecer pela presença, seja muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Álvaro e prezados telespectadores, é um prazer estarmos em Passo Fundo mais uma vez. Se me permita, pela minha questão de honestidade comigo mesmo, o dia 29 de maio é o Dia Mundial Sem Fumo. Primeiro dia sem fumo, 28 de agosto. 28 de agosto. Então há sempre uma pequena confusão em relação a isso aí. Nesse aspecto das datas. Mas na realidade, todos os dias deveriam ser dias sem fumo. Porque nem todas as guerras somadas têm matado tanto quanto o fumo vem matando. Mas aquele que está nos ouvindo logo já começa a imaginar, mas o João Batista, meu vovô fumou a vida inteira, morreu com 70 anos. A coisa não é bem assim. Então eu já vou tentando acomodar as coisas dentro da realidade. Às vezes nós acomodamos fora da realidade. E eu sou comprometido com a verdade. Eu sou um eterno estudante, eu não me considero uma pessoa importante, entretanto o que eu faço é importante, eu dou importância total. O senhor começou essa batalha pessoal contra o fumo, contra o cigarro há bastante tempo, né, seu João? Meu pai foi morto por causa do fumo. Meu pai sofreu muito, muito, muito. Lá no mato onde eu nasci, onde nascemos e nos criamos. E quando eu fui para a cidade, tudo que dizia respeito ao assassino que matou meu pai, eu tinha interesse. Essa foi a sua motivação para começar? E comecei a procurar essas coisas. E comecei a estudar. E comecei a ver o que poderíamos fazer. Até que, certo dia, uma professora, em conversando com ela, me pediu que eu fosse fazer uma palestra no colégio dela. Aí eu disse, eu não sou palestrante, nunca fiz palestra. Eu só abro a boca para comer mosca, viu? Não. Insistiu tanto que eu fui. Terminada a palestra, me apresentou mais outras 5 diretoras de escolas. E o senhor tem que ir nas nossas escolas. Titubeei, mas fui. E daqui a pouco a Secretaria da Educação me convidou para falar para as diretoras das escolas estaduais. E eu falei. E daqui a pouco a imprensa começou a querer falar com o cara. E o cara nunca pensou em dar entrevista em coisa nenhuma. E aí então começamos a conversar. E hoje nós somamos mais de 3.500 entrevistas em rádio, jornal, televisão. E daqui a pouco começaram a pedir que eu escrevesse essas coisas que eu falava. Eu não sou escritor, nunca pensei em escrever. Eu levei 20 anos resistindo, principalmente aos amigos. E amigo, você sabe, ele que sempre exagera para agradar a gente, né? Então eu sempre dizia, metade que vocês dizem dá para acreditar, outra metade não, né? Fica aquela desconfiança, mas certamente eles observavam no senhor essa pessoa que se tornaria essa referência toda. Mas visto, Álvaro, eu escrevi o primeiro livro
Adivinhas o nome do livro? O Fumo no Banco dos Réus. O bandido que tinha matado meu pai. Que ano foi isso? O livro saiu em 84. 84. Em 83 eu comecei a escrever o livro, né? E daí os argentinos tomaram conhecimento daquela coisa, tal, etc. E pediram para editar. E editaram uma casa publicadora lá na Argentina, editou para os, então, 11 países sul-americanos. E a coisa começou a crescer. Posteriormente, um dos volumes chegou nos Estados Unidos e os gringos também se apaixonaram, pediram para escrever e transcrever, né? Aí eu atualizei tudo novamente, fiz viagens para a América do Sul, enfim, para abordar aquilo que dizia respeito àquela região. E publicaram. E para 12 países interamericanos. Então as coisas começaram a crescer. Eu não me programei para fazer palestra, eu não me programei para dar entrevista, eu não me programei para escrever livros, coisa nenhuma. As coisas aconteceram de forma natural, bem natural. Foi natural. E eu não me programei para estar aqui. E no Clube Juvenil, estimo que esteja aí mais ou menos 38 anos atrás, dei um curso para 505 pessoas. 505 pessoas. E esses cursos, na realidade, estouraram, foram além do previsto. De cada 100 pessoas que assistem o curso, no mínimo 80% deixam de fumar. Agora, quando o senhor começou a militar nessa questão anti-tabagismo, a questão de fumar, por exemplo, ela era bem vista na sociedade, né? Você observava, inclusive, na televisão aquelas propagandas, né, hollywoodianas que se faziam enaltecendo a questão do cigarro. As pessoas podiam fumar em qualquer tipo de ambiente, diferente do que é hoje. O que mudou nesse período, né, desse processo todo até agora? Olha, é muito interessante isso aí, muito interessante, porque é um argumento usual. Se eu fumo, morro. Se eu não fumo, morro também. Afinal de contas, é o meu prazer. É o meu prazer, eu me sinto muito bem. E mais aquele argumento, meu avô, minha avó, Pepe fumou e não fumou. Eu então entendi que eu tinha uma grande responsabilidade. E eu estudava na PUC, faz dias, né? Faz dias. Estudava na PUC e eu decidi, fui ao Rio de Janeiro, na matriz da Souza Cruz, primeiro lugar que começaram a fabricar fumo. Estudei sobre a história da Souza Cruz, do Albino Souza Cruz, quando chegou no Brasil. Eu fui sabendo das coisas, né? Sabendo das coisas. E falei com relações públicas, me colocaram relações humanas, me colocaram o responsável pela industrialização, e eu fiz a cabeça deles, que eu queria completar um pouquinho do que eu conhecia sobre o fumo, né? E eles viram que eu conhecia muito sobre o fumo, as origens, tal, etc. Não. Aí chamou um gajo lá, já acompanha o João Batista aí, o que ele pedir, dá para ele. E era o que eu queria, né? Eu saí praticamente com uma maleta cheia da literatura da Souza Cruz, tudo que dizia a respeito à tecnologia do preparo do campo, tá? Até a industrialização. A semeadura, até a industrialização. E comecei, então, a falar coisas que ninguém falava, que ninguém sabia. Eu vou dizer essas coisas. Aquele fumo de então, aquele fumo natural, ele tinha cerca de 36 substâncias tóxicas. Meia dúzia de substâncias que causavam câncer. É um fumo absolutamente natural. Fazia mal? Sim, já fazia mal. Já matava? Sim, matava. Mas matava pouco, menos do que se podia imaginar. E então eu comecei a escrever sobre essas coisas, colocando aquela documentação. E aí a Associação Médica Brasileira já tinha saído o meu primeiro livro, já tinha ela referendado para os médicos o meu livro, primeiro como fonte de informação, checaram tudo se era verdade ou não verdade, e num simpósio com mais de 600 médicos, fui convidado para falar para aqueles médicos da Associação Médica Brasileira. Resultado, criaram um comitê da Associação Médica Brasileira para o trabalho do combate ao fumo. E eu sou um dos 12 membros do comitê da Associação Médica Brasileira. E aí começamos a trabalhar. Aí o Ministério da Saúde me convidou para as comissões de saúde do Senado e Câmara Federal. Estou justificando um pouquinho do currículo, né?
E eu fiquei uma semana nas comissões de saúde do Senado e Câmara Federal sobre legislação de tabagismo. Conclusão dessa parte, o Ministério da Saúde criou o seu comitê nacional. Me colocou como coordenador das campanhas médicas do Ministério da Saúde para o Brasil. E aí de sul a norte, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, eu viajei, dando cursos, fazendo palestras, preparando médicos. Eu não sou médico. Sofri um acidente antes disso tudo. Sofri um acidente, fiquei inválido, sentenciado à cadeira de roda para o resto da vida. Foi aí que eu comecei a estudar biologia, estudar parte de medicina, tal, etc. E, enfim, tenho algum crédito. Sim. E desse processo, dessas comissões que foram criadas do ponto de vista até do Senado, da Câmara dos Deputados, que surgiu aquela lei que hoje, por exemplo, você pega uma carteira de cigarro e tem lá alguma foto que contraria... Exatamente. Olha, assim como os monstros não nascem grandes, as boas coisas também não nascem grandes. Elas são buriladas, adubadas, conservadas, enfim. Foi um processo longo, progressivo, mas o Brasil hoje é considerado o país no mundo, já não é de agora, esse hoje já vem de algum tempo, o país no mundo que lidera as campanhas preventivas e educativas sobre o tabagismo, número 1 no mundo. Número 1 no mundo. E daí eu também passei a ser chamado na Europa, na América do Norte, tal, etc., né? Embora o meu inglês inexista, né? Mas sempre tem alguém para traduzir. Sim, né? Isso então, se dá um eu passei a andar por aí, nesse mundo sem fundo ou nesse mundo imundo. Então, mas eu quero terminar essa parte para que fique bem claro. Só na lavoura, o fumo de hoje recebe mais de 600 produtos químicos, só na lavoura, antes do plantio do fumo. Antes eram 36 ao todo, sim, hoje só mais de 600 sim, só na lavoura. Sim, são produtos usados inclusive em bomba atômica, urânio, cádmio, chumbo, níquel, cromo e outros elementos que, com um processo chamado pirólise, que é a queima incandesceia, ele é multiplicado. Então, o fumo de hoje tem registrado 4.720 substâncias tóxicas prejudiciais à saúde, juntadas todas 80 substâncias cancerígenas. Então, o fumo que meu pai fumou nada tem a ver com o fumo que se fuma hoje. Mas diga-se de passagem que até então, quando não tínhamos como provar essas coisas, médicos escreviam recomendando cigarro para expectorar. Olha só, que épocas, né? Agora, vamos justificar essa parte. Eu só vou lhe pedir uma licença, nós temos que fazer um pequeno intervalo comercial e depois nós voltamos falando mais sobre esse assunto. Okay. Tá? Seu João Batista, nós estamos recebendo hoje o autor e palestrante, uma autoridade nacional quando se fala em anti-tabaco, né, na luta contra o cigarro, que é o João Batista Duarte da Costa. A gente faz um breve intervalo e voltamos na sequência falando mais sobre essa questão, sobre outros assuntos relacionados. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Estamos de volta com essa edição do Passo Fundo News, hoje recebendo João Batista Duarte da Costa, autor, palestrante, uma autoridade nacional
quando nós falamos no combate ao cigarro. Uma das informações importantes do bloco anterior é que quando ele começou a estudar a questão do tabagismo, o cigarro ele tinha 36 substâncias tóxicas. Hoje são mais de 4.700. É uma diferença enorme. E aí eu gostaria de começar introduzindo esse bloco agora, seu João, lhe perguntando assim, por que apesar de todas essas campanhas, de todos os malefícios, dessa situação que se coloca, por exemplo, do número de mortes, inclusive ligados ao cigarro, por que tanta gente ainda fuma? O senhor tem uma resposta para isso? Tenho uma resposta. No fim de cada dia, eu sou a soma dos pensamentos que eu tive naquele dia. Outro detalhe, eu sou um verdadeiro macaco da vida. Vir é assimilar, vir é copiar. Ninguém nasceu sabendo. Sempre com o cérebro 0 quilômetro. Primeira coisa que ouvimos, vem com a mamãe. Vem com o papai, vem com o vovô, vem com a tua madrinha, vem. E começamos ali o nosso aprendizado. Então eu diria que eu não consigo acreditar que tenhamos uma juventude transviada, anárquica, fora do eixo. Nós temos sim crianças nascidas dentro de um lar desajustado, com seus problemas herdados, e não nos apercebemos que nós somos modelo. Então não são eles, somos nós, os adultos que não temos um bom comportamento. E aí vem mais, né? O professor fumava. Vou interromper um pouquinho. Eu, como educador, responsável pelas campanhas preventivas e educativas, a primeira coisa foi fazer a cabeça dos professores de educação física, de saúde, etc., mostrando a importância que eles são. São muito importantes. E aí, então, daí as proibições surgiram em função das criaturas que morriam. Mais de 200 mil brasileiros morrendo todos os anos. Outros inválidos. Mas não tinha quem provasse isso aí. Era uma coisa fechada, a 7 chaves. E eu tive a graça de Deus de ter a habilidade de penetrar na Souza Cruz para desvendarmos tudo isso aí. Mas apesar de tudo isso, ainda tem os maus modelos na vida. Repetindo o que já foi dito, a nicotina, nunca ninguém pensou que causava dependência. E ela causa uma dependência muito grande. E a ausência da nicotina, a corrente sanguínea que deixa de abastecer os neurônios, que comandam todas as coisas, nos levam a todas as atitudes, a ausência dela causa desconforto, causa mal-estar. Esse mal-estar é tão desagradável, desajusta tanto ele que ele bate aqui, bate ali, tá? Até encontrar o cigarro. Se ele não encontra o cigarro, sai na rua, tem alguém que vem fumando, ele tem a cara de pau, não pediria um pedaço de pão, não pediria um pedaço do pão que o cara vinha comendo. Mas o cigarro ele pede. Então, é uma dependência. Eu chamo um bulldog, né? Sim. Um cachorro bulldog. O senhor tem um curso que o senhor ministra, sim, que é como deixar o cigarro em 5 dias. É possível isso? Pois é. É muito possível. A primeira coisa que eu digo para os meus fumantes nos cursos, geralmente é que deixar de fumar primeiro é prova de amor próprio. É o desejo legítimo de eu viver mais, de eu viver melhor. Segundo lugar, deixar de fumar é prova de amor ao próximo mais próximo. Meu pai, minha quando mãe... Quando você fuma, você também... Não, ainda não. Ele me ama. Ele não quer que eu encurte a minha vida. Ele quer conviver comigo muito tempo. Números agora para observar. Mas só fazendo um parênteses, enquanto se você estiver do lado de um fumante, você não fuma, mas você acaba consumindo essas substâncias tóxicas. Nesse bloco eu já vou chegar lá. Então, eu quero que ele saiba que um não fumante hoje, a vida média dele é 78 anos. Fumante de uma carteira de cigarro por dia, 58 anos.
2 carteiras por dia, menos de 65 anos. Então ele está perdendo um percentual muito grande de sua existência. Ele sofre muito e gasta muito. Rouba dos filhos o conforto. E rouba dos filhos também algumas coisas, gastando no cigarro. Então ele precisa ser conscientizado que ele está sendo um estúpido consigo mesmo. Injusto para aqueles que o amam, que vão ser privados da sua presença. E desta forma, eu vou mostrando a eles, na introdução de tudo, né? Que ninguém veio ali para prometer nada para mim. Tem que ter um compromisso próprio. É uma questão própria. Eu peço que ponham a consciência na palma das mãos deles e respondam para mim se é boa ideia fumar. Se é prova de inteligência, de sabedoria, de prudência. E aí eu começo, por exemplo, com o primeiro assunto, só para dar uma ideia. O fumo é um aparelho circulatório. Vou dar um númerozinho. De cada 100, vamos simplificar, de cada 15 pessoas que fumam, 14 delas estão sujeitas ao infarto do miocárdio. 1 não fumante, os 14 fumantes. E aí vem outras desgraças que o fumo acarreta, que ele sofre, e sofre muito. E aí eu pergunto, você é masoquista? Você ama a vida? Você ama os que o amam também? E cada noite, então, 1 hora e meia, eu viro fumante do avesso, organicamente falando. E tudo ilustrado. Tudo ilustrado. No fim de cada curso, de cada palestra, eu digo, você vai para casa, vai em paz, me leve junto. Eu quero dormir dentro da sua cabeça, viu? Eu quero dormir. Você responda para você antes de pegar no sono. E peça para o seu Deus, que é casualmente o meu mesmo Deus, que lhe dê decisões, tá, etc. E ao levantar no outro dia, em preces, diga, meu Deus, muito obrigado. Estou ganhando mais um dia. Esse dia é de guerra, é de uma luta. Eu sou fraco, mas o Senhor pode me ajudar. Me ajuda, tal, etc. E assim você vai chegar na próxima noite aqui sem ter fumado. Mas não diga assim, nunca mais vou fumar. Nunca mais é trágico. Não diga assim, diga, não vou fumar até 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, não vou fumar até o meio-dia. Não vou fumar até as 4 horas. Luta constante daí. Não vou fumar até as 4 horas. Falta 4 horas para o curso. Pô, não vou estragar esse dia, eu vou lá. Chega sem fumar. Terminado o curso, ele passou a acreditar nele. Que ele é possível. E que ele é uma central atômica em seu mundo interior. Só não sabia acionar o botão certo. E eu sou responsável por acionar os botões. Cada dia eu vou acionar os botões dele. E dessa forma a gente vai levando. Tudo bem. Questão do cigarro eletrônico, que tem surgido aí com bastante... o narguilé? Isso, o narguilé e esse outro cigarro que as pessoas têm consumido aí. Sim. Todos eles têm nicotina. E todos eles passam por processo químico. Para você ter uma ideia, o narguilé tem 50 vezes mais nicotina do que o outro. Provoca 50 vezes mais câncer do que o outro. Infarto do miocárdio também. A indústria fumageira, sentindo-se acossada pelas campanhas preventivas e educativas, e eu recebi muitos chamamentos, observações, uma delas, se o nosso caminhão passar por cima do seu carro, não fomos nós não, viu? Não fomos nós, tá? Bom, então, eles passaram a mentir, dizer que não faz mal. Faz mal absolutamente e está matando mais do que o outro. Tudo bem. Seu João, nós temos pouco mais de 2 minutos para encerrar o programa. Hoje seria um programa para a gente estender, mas nós temos compromisso com o horário. Certo. Uma mensagem sua para quem quer, quem tem o hábito e consome cigarro e quer deixar de fumar. Qual é que é a sua mensagem, a sua orientação? O que ele deve fazer? Álvaro, meu querido ouvinte, o homem que ama a Deus também ama aos homens que Deus ama. E quando esse homem descobre a sua vocação para a bondade, para o amor, certamente encontrará o coração aberto daqueles que ouvem.
E quero dizer também a você que a mais triste das vidas é a mais triste das mortes. É a vida e a morte do homem que não tem coragem de morrer pelo bem, quando por ele não possa viver. Você é uma pessoa importante. Você é um filho de Deus. Deus lhe ama mais do que você imagina. Ama tanto quanto eu que estou tentando ajudar. E você pode fazer parte desse contingente que, aceitando a verdade, toma uma decisão importante para você viver mais, para você viver melhor, para você ser um modelo. Ninguém escapa do exemplo. Você é um exemplo. Exemplo para os filhos, para os seus colegas. E se você vestir essa camiseta da saúde, e você principalmente que é médico, continue com a camiseta da saúde, não da morte. São milhões de brasileiros que morrem, milhões de brasileiros inválidos, e vou mais além, para encerrar. Na década de 50, de cada 100 pessoas que viviam, 96, 98% deles fumavam na sua idade adulta. Hoje, nós temos apenas menos de 10% de pessoas fumantes. Entre nesse grupo. Grupo que vai viver mais, vai viver melhor. Há esse grupo que pode chegar aos 90 anos. Eu já cheguei aos 90 anos, já estou passando um pouquinho dos 90 anos. Que bom. Não estou programado para mais do que isso. E agora eu posso... Mas tem uma estrada, nós temos 20 segundos, rapidinho. 20 minutos. Décadas perigosas na nossa vida. Uma das décadas perigosas, a década dos 60. 60, não levanta, fica atrofiado. Aí vem a década dos 70, aí precisa de estímulos. Oi, 70. Se tentar, consegue. Se não tentar, não vai conseguir. E vem, meu guri, a década dos 80. 80. E finalmente, quase finalmente, chega na década do... Não inventa. E finalmente teremos a última década. Sem mais nada para ti. Deus tem muito para lhe dar. Mas o senhor e nós também. Tem bastante estrada ainda. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá.